Você não abre o inquérito hoje e amanhã tem a solução. Não é assim. Você tem que... São 6 milhões, presidente Rui, 6 milhões, no mínimo, de pessoas que fazem essa contribuição sindical. São 41 instituições. Vocês pararam para pensar como é que é examinar se é válido, se é verdadeiro ou não 6 milhões de assinaturas? Isso não é simples, é complexo. Demorou? Demorou sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou, mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás, se for falar a verdade, não falo jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Estancar a sangria. Quando a gente começa, já em 2020, nós herdamos, deputado Ottoni, nada acontece de um dia para o outro numa instituição gigantesca como o INSS e a Previdência Social. Uma instituição que tem 21 mil funcionários, né? Que tem agências em todo o Brasil. Então, tudo é complexo. Agora, garanto a você o seguinte, no nosso governo, com a nossa Polícia Federal agindo, com a Contraloria Geral da União agindo, preparem-se que vai para a cadeia toda essa gentalha marginal, inclusive aparecendo quem está por trás delas. Inclusive aparecendo quem são os mentores dela. Quando eles começaram, quem os patrocinava. Se tem quadrilha aqui, garanto a vocês que não é nossa. Essa quadrilha não vem de hoje. E o nosso papel é investigar e botar na cadeia. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, ministro Carlos Lupe, eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022 de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões de 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente, no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou.
Não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje é de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00. Desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe, em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consigo nem comprar meus remédios mais. Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E está aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Artigo 95, porque o deputado tem dito que o ministro sabia e nada fez. O ministro já mostrou o oposto, que está investigando a situação, pediu para que investigasse. E, além disso, quebra o decoro parlamentar, porque o artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Então, peço, por favor, que leve em consideração o artigo 95. Eu peço esclarecimento sobre qual foi o meu desrespeito, senhor presidente. O desrespeito quando o senhor... Vamos evitar. Vossa Excelência, em breve, Eu quero saber vai ter o tempo. quem fazendo um vídeo pra internet. Quem aqui desrespeitou senhor- se não foi aquele que me interrompeu? Eu estava concluindo um raciocínio. Aquele não, pode ter interrupção, presidente. Que é isso? O senhor me respeite, Não pode é ter aquela. O interrupção. senhor me respeite. Deputada Foi Vossa Duda. Excelência a Respeite, primeira é a me aquela. interromper aqui, a Deputada primeira Duda. pessoa, o primeiro deputado, não foi? Deputada Duda, presidente. Vossa Excelência Não vai ter foi? a oportunidade. Pediria que o deputado Marcel conclua e aí depois o ministro... Eu peço que reponha o tempo, presidente, porque aqui eu fui interrompido Tá parado. por diversos Não, mas parlamentares. antes, precisa voltar ao que foi interrompido. Por Precisa dar mais diversos 30 segundos. parlamentares. E eu estava apenas fazendo aqui Presidente, eu peço A pra minha retomar manifestação. O tempo, por favor, que está congelado. O tempo está congelado. Eu peço pra retomar. Pode liberar o descongelar o tempo. Senhor presidente, como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei e pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão.
A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir. Queria saber por quê. Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei o ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo Lula. Começou com o Bolsonaro, viu, presidente? Lembrando disso. Ministro. E ao deputado que... Marvel, é correto? Marcel. Deputado Marcel. Eu acho que o senhor, antes de afirmar algumas coisas, devia ao menos estudar quem é quem. Eu mereço mais respeito. Eu não estou aqui porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém, muito menos das suas afirmações. Eu não estou. O senhor disse, por que se eu não tivesse aí? Eu estou aqui porque eu não tenho o que temer. Eu estou aqui porque eu tenho uma vida, não é uma brincadeira de trazer alguém para me representar aqui, não. Eu estou pessoalmente que eu tenho uma vida a defender. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho filhos, eu sei a responsabilidade que eu estou. E eu sei a responsabilidade de saber o que eu estou defendendo por minha inteira e voluntária vontade depois do convite do nosso presidente. Deputado, cada um age como quer e como deve. Alguns se escondem debaixo do tapete quando vê alguma acusação. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Marcel. Nenhum aposentado pode falar nada de mim que não tem mais ninguém que defenda mais aposentado do que eu. Desculpe, meu respeito a senhor. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Não, não é só ler a Bíblia, não. Da Bíblia, o senhor quer fazer o que aqui? O senhor quer ameaçar parlamentar? É assim que o senhor trata a democracia? Mais respeito, deputado, mais respeito. Não, eu tenho direito a treva, é assim que o senhor trata a democracia? Por gentileza, eu acho que aqui nós merecemos aqui, inclusive a dona Enzimar que está aqui ao lado, todo o respeito que não foi dado. Então, as acusações foram feitas, inclusive palavras que não imaginava serem pronunciadas por um ministro, mas faz parte do governo Lula. Infelizmente, nós esperamos o pior. Eu entendo, de qualquer maneira, que o que nós vamos ver nas próximas horas aí é justamente a queda de um ministro para que Lula não encare mais esse desafio que é ter o roubo dos aposentados no seu currículo, além de tantas outras gatunagens na sua biografia. Presidente.